Olá, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores. Estou vendo que já tem bastante gente aqui na sala. Estou fazendo um acompanhamento aqui com duas máquinas, né, para evitar que a gente não tenha problemas na queda da transmissão. Boa noite, Micheli Santos, Rob Silveira, Jurandir, Nostradamus aí, grande vidente, né? Pelo menos porque o nome aí é bastante sugestivo. Boa noite, José. Tem mais outras pessoas também, estou vendo pela outra máquina, Adiel, o Adriano, o Ivo, Meta São Paulo. Aliás, falar em Sampa, né, pessoal? Que dia complicado agora na parte da tarde, né? Apagão em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, diversos estados aí. Isso aí justifica um pouco também a queda forte aí que a gente teve aí no nosso mercado bem no final do dia, né? Estava um dia assim mais ou menos tranquilo, o mercado americano parado, né? O nosso índice aí andando de lado, aí chegou no final da tarde, deu aquela desandada geral, né? Fui correr atrás dos motivos, aí a gente descobriu em termos de notícias, né, que a grande razão aí da forte queda de hoje foi os diversos apagões aí que ocorreram pelo Brasil, mas a possibilidade também de racionamento. Bom, mas o que a gente vai falar aqui no dia de hoje, né, eu preparei aí um tema aí, está sempre procurando aí criar temas diferentes e mais adequados aí ao momento de mercado, e eu percebo aí, principalmente do fórum que eu conduzo aí durante todos os dias, né, muita gente nova no mercado, pessoas aí com bastante vontade de operar, porém faltando ainda um pouquinho da base, né, caindo assim às vezes meio que de paraquedas, né, e a ideia aqui é tentar passar algumas dicas para vocês, né, para que vocês também comecem aí pelo caminho certo aí, tentar trabalhar em cima aí das dificuldades que vocês estão sentindo, para que lá na frente aí todo mundo consiga aí obter aí o sucesso aí nos seus investimentos, nas suas operações ali, e principalmente aí conseguir ganhar aqui no mercado de ações. Muita gente, quando entra, considera aí, olha apenas o lado aí de possibilidade de altos lucros, né, mas esquece de considerar aí os riscos envolvidos, né, que nem sempre as operações dão certo, né, que assim como a gente pode ganhar dinheiro e realmente ganhar bastante, também é possível perder, e se não tomar cuidado aí, perder até que de forma aí ilimitada. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Eu preparei alguns pontos aí para a gente trabalhar em cima, né, mas a ideia, o que é? A ideia é que vocês participem bastante, coloquem as suas dificuldades, né, para que a gente, pegando o gancho aí, as dificuldades de um e de outro, consiga aí desenvolver bem esse tema de hoje. Como sempre, a Rico investe bastante nessa parte educacional, né, sempre 2 palestras noturnas, de segunda a quinta-feira, no horário aí das 8 da noite, né. Então hoje aqui na sala 1 a gente está com essa palestra, como obter sucesso no mercado de ações, e na sala 2, se não me falha a memória, alguma coisa aí com o que o Igor está ministrando, do mundo aí dos contratos futuros. Mas, de qualquer forma, essas palestras ficam sempre gravadas, né? Então é possível vocês tanto reverem essas palestras posteriormente, né, como participar de uma e depois assistir a outra aí num outro momento, né? As minhas palestras especificamente, eu sempre, independentemente delas serem gravadas automaticamente lá no canal, deixa eu até colocar aqui, o canal da Rico, é www.livestream.com/encontro de investidores. Essa de hoje vai ser gravada aqui no Encontro de Investidores, e a da sala 2, mesmo endereço, só que Encontro de Investidores 2. Mas, independentemente desse local onde essas palestras aí são gravadas automaticamente, todas as palestras, chats, tudo que eu costumo aí apresentar pela internet, eu também faço o upload lá para o meu canal do YouTube. Então, quem quiser anotar aí também, YouTube, Evandro Espaço Lima, né? Essa daqui também no final a gente vai jogar lá no YouTube. Bom, vamos começar aqui. Deixa eu preparei aqui uma pequena apresentação em PowerPoint. Ela está basicamente aí com 7 slides, né? Quer dizer,
uma coisa bastante sucinta, justamente para a gente poder pegar o gancho, né, e a partir daí tentar desenvolver aí, em função aí dos questionamentos, das dúvidas de vocês, de repente podem aparecer até outros pontos que eu nem levantei. Então a ideia, o que que é? É dar uma cutucada aí em vocês, né, e a partir daí a gente tentar trabalhar em cima. Deixa eu diminuir aqui a minha imagem, ou melhor, eu vou até tirá-la totalmente para a gente poder maximizar bem essa tela aqui do PowerPoint. Então vamos lá. Bom, tema de hoje: como obter sucesso no mercado de ações. Eu procurei dividir aqui esse tema em 5 pontos principais, né, que é o que a gente vai tentar trabalhar. Primeiro, quais são os erros mais comuns cometidos? Depois, a armadilha das pechinchas, está bem entre aspas, aí vocês vão entender o porquê. Próximo ponto, o que a gente deve procurar aí para comprar, né, no mercado de ações, o que comprar, quer dizer, estabelecer critérios aí para definição, né, o que seria uma boa compra. Também quebrar um pouquinho desse paradigma que muita gente acha que a gente só consegue operar no mercado de ações numa única direção, né? Eu compro primeiro, espero aquilo se valorizar e depois vendo mais para frente com lucro. Quando o mercado está caindo, simplesmente eu não faço nada porque está caindo, eu vou esperar, né? Eu vou esperar aí o mercado voltar a subir. Então, para a gente quebrar um pouquinho esse paradigma, esse ponto aqui, venda também dá dinheiro. E, finalmente, né, depois de ver todos esses pontos, né, como é que a gente pode construir uma carteira aí, de forma consistente, aí procurando atingir aí os diferentes tipos de perfis, tanto quem opera curto prazo, médio prazo, longo prazo, como é que a gente pode fazer para construir uma carteira consistente. Bom, começando aqui pelo primeiro ponto, né, erros mais comuns cometidos. Primeiro erro aí que muita gente comete aí quando entra no mercado de ações, o que é? Subestimar o mercado. Acha que aqui as coisas são muito fáceis, né? Que praticamente escolhe alguma coisa aí para comprar, por exemplo, né? E é só esperar aí um pouquinho aí que depois aquilo lá vai dar certo, vai dar lucro, etc. e tal, e não observa aqui o que está acontecendo no mercado, né? Acha que já está, depois de pouco tempo de operação, acha que já entende tudo de mercado aí, subestima no que o mercado está tentando mostrar, né? E resultado final de tudo isso daí, que lá na frente vai descobrir que cometeu um erro, né? E esse erro muitas vezes aí pode ser responsável até por te quebrar literalmente. Então nunca subestime o mercado. O mercado é soberano. Eu mesmo, sempre quando eu planejo as minhas entradas, né, faço todo o estudo prévio, marco o ponto de entrada, onde eu quero chegar, meu objetivo, estabeleço sempre um ponto de saída, se não der certo aquela operação, né, que seria a saída de emergência ou stop, né, mas eu erro também, né, a gente não tem bola de cristal, por mais que a gente prepare os nossos estudos, a gente tem que estar preparado para assumir perdas. Então não adianta querer brigar contra, apesar de todo aquele estudo, todo aquele refinamento que a gente procura fazer, mas o mercado é soberano, é ele quem manda. Então, se as coisas não correram de acordo com o que a gente gostaria, né, é melhor aceitar o que o mercado está mostrando e sair fora. Então, nunca subestimar o mercado. Vou falar também dessa parte de diversificação, sim, Ramiro, muito bem colocado, né? Uma forma também da gente minimizar o risco é através da diversificação, né? Não só no mercado de renda variável, como também com todos os nossos investimentos. Isso daí a gente vai explorar um pouquinho também. Depois, um outro erro bastante comum, qual que é? Aceitar perdas ilimitadas. Eu entrei num determinado ativo, comprei, né, porque achei que ia subir por qualquer motivo, né, e aí ele começa a cair, e eu continuo dentro, né, sempre acreditando, não, vai melhorar, vai reverter, vai voltar a subir, e não saio da operação. Quer dizer, estou martelando aí em cima de uma decisão errada, que a operação não correu da forma que eu gostaria, né, e a minha perda vai aumentando em cima daquela compra que não deu certo, e eu acabo o quê? Eu acabo, quando
vou aceitar essa minha perda de fato, né, o meu prejuízo ele já está muito grande, astronômico, ou às vezes chega num determinado ponto que simplesmente sair ou não sair vai fazer pouquíssima diferença. Um exemplo disso daqui que a gente teve recentemente foi o quê? Foi o caso lá com a famosa OGX, né, que muita gente entrou de cabeça nessa empresa, e quando ela começou a cair, muita gente até tentando, entre aspas, adivinhar o fundo do poço, que é um outro tipo de erro aí que a gente deve ficar bastante atento, né, achando que já caiu demais e que a partir daquele ponto iria reverter, quer dizer, já estava com prejuízo, vou comprar mais um pouco, fazer preço médio, enfim. É uma estratégia aí totalmente não recomendada. E aí depois, quando ela chegou a nível de centavos, falei, pronto, e agora? Deu perda total, né? Perdi praticamente todo o meu capital, o que eu faço? Aí, infelizmente, não tem mais o que fazer, né? Você deixou de sair no momento aí quando o mercado começou a mostrar que a direção tinha mudado, né? Seu prejuízo já cresceu demais, agora praticamente, quer dizer, não tem mais o que fazer. Então isso a gente não pode deixar acontecer. Toda a entrada que a gente fizer aí no mercado de ações, a gente tem que sempre definir um limite de perda. Se não deu certo, paciência, tem que sair fora. A gente tem que estar preparado também para perder, não pode deixar essas perdas aí crescerem de forma ilimitada, né, virar um saco sem fundo. Perder faz parte do mercado e a gente tem que, sempre quando perder o mínimo possível. Por quê? Para preservar o nosso capital. Primeiro a gente tem que aprender a perder para ganhar aí, vem no segundo momento como consequência. Respondendo a pergunta do Edu, essa palestra será gravada? Sim, será gravado, Edu. Coloquei logo no início do chat o endereço da gravação, né? Mas, de qualquer forma, ela está sendo gravada lá no www.livestream.com/encontro de investidores, e eu também faço a divulgação, ali a gravação, lá no meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Um outro tipo de erro, bastante comum, qual que seria? Meter os pés pelas mãos. O que seria esse meter os pés pelas mãos? Cada um tem um capital, né? Uns maior, outro capital menor, enfim, um montante diferente aí para cada um de vocês. Bom, muitas vezes sai uma indicação de compra, de venda, um determinado papel, né? Por algum motivo sai uma indicação para uma oportunidade ali de entrada num determinado papel. E aí eu entro de cabeça nesse papel, né? Eu pego todo o meu capital, por exemplo, né? Uma grande parte dele, e mergulho de cabeça ali com tudo, né? Porque saiu aquela indicação, então aquela operação vai dar certo, eu vou ganhar, como eu quero ganhar o máximo possível, eu estou colocando aí o máximo possível aí que eu tenho do meu capital naquela operação. Mas, e se a operação não der certo? E se a operação der para trás? A gente tem que sempre conviver com o nível de operações que não dão certo. E se justamente essa operação que você entrou de cabeça, né, não deu certo, e aí o que você vai fazer? Eu, por exemplo, hoje, eu levei aqui um stop loss numa operação que estava bem armada aí para virar para cima e retomar a tendência de alta, foi uma compra com BR Properties. Semana passada a gente quase foi estopado na operação, porque ela fez um recuo, começou a se recuperar, achei até que realmente ia engrenar, e hoje deu uma desandada geral, a gente levou o quê? Stop na operação. Eu perdi aquilo que foi planejado na operação, não mais do que isso. Agora, alguém, por exemplo, pegou aquela indicação de repente, colocou uma quantidade muito grande do capital e a operação não deu certo. E aí, como é que fica? Quer dizer, a gente não pode comprometer demais aí o nosso capital. Então não pode meter os pés pelas mãos. Toda entrada que vocês fizerem, vocês têm que sempre fazer aquela continha. E se não der certo, quanto que eu vou perder? E aí, a partir daí, dimensiona o tamanho aí do lote, aí a quantidade de papéis que vocês vão adquirir. Sempre considerando ali o pior cenário. Para quê? Para evitar, se a operação não der certo, vocês não perderem aí em demasia. Nós tratamos aqui, o grande desafio que vejo é a disciplina de aguentar o stop. Pois justamente isso, a disciplina ela é fundamental. Como que a gente pode manter a disciplina e tirar o emocional do jogo? Automatizando as operações. Fiz uma entrada, por exemplo, fiz uma compra, o que eu devo fazer no instante seguinte? Programa o stop gain e o stop loss. E aí tira o emocional de vocês do jogo. Por quê? Se bater naquele ponto, o próprio
stop ali vai tirar vocês, né, da operação. Tanto no lucro, né, se a operação der certo, para evitar também o efeito ganância, que é um efeito desfavorável, né? Muitas vezes quando a operação começa a subir muito, vem aquele postinho, fala, será que não pode subir um pouco mais? Vou levar ela um pouco mais para frente. E muitas vezes isso daí acaba, quer dizer, ela sobe mais um pouquinho, depois começa a voltar, vocês não zeraram no ponto ideal, aí volta, e às vezes pode até acontecer de uma operação aí potencialmente lucrativa, fechar com um lucro ínfimo, ou até mesmo no prejuízo, porque vocês não zeraram no ponto certo. Então, automatiza as operações. Bateu no objetivo, automaticamente ele vai executar o ganho, né? E se não deu certo, bateu no prejuízo, vocês vão sair fora. Aí um outro vai perguntar, mas às vezes bate e volta. Tá bom, mas é preferível você correr esse risco, porque também tem muitas vezes que bate e não volta. E aí como é que fica? Então, para vocês manterem aí aquele limite de risco sempre sob controle. Esse daqui é pior ainda, que eu já vi, infelizmente, algumas pessoas ali, principalmente iniciantes, que estão entrando no mercado de ações, nem saber o que está comprando. Quer dizer, está comprando aí alguma coisa começada com PTR, achando que é Petrobras, né? Realmente é alguma coisa ligada com Petrobras, mas não é uma ação. Por exemplo, está comprando uma opção. Eu já tive casos de pessoas perguntando, né, o que aconteceu aí com aquela ação da Petrobras, né, que sumiu da minha custódia. Aí eu falo, olha, aquilo lá não era uma ação, era uma opção. Era um direito, simplesmente esse direito não foi exercido, né, não está sendo mais negociado, virou pó, quer dizer, perdeu simplesmente todo aquele investimento que foi feito, né? Quer dizer, comprou alguma coisa com o nome de Petrobras, por exemplo, ou de Vale, ou qualquer outra coisa, comprou um direito achando que aquilo é uma ação, né? Ou um direito de subscrição. O que é um direito de subscrição? Muitas companhias também, elas soltam no mercado direitos de você adquirir determinada ação a determinado preço. Isso daí é negociado junto com a ação principal. Quem compra aquele direito vai ter, numa determinada data, o direito de adquirir aquela ação num determinado preço. E se esse direito não for exercido, o que acontece? Esse direito também acaba virando pó. Normalmente, quem já tem o papel costuma receber uma quantidade proporcional aí desses direitos. Se o detetor da ação principal fala, não, para mim, eu não tenho interesse em subscrever. Eu pego esse direito, eu posso negociar no mercado. Está na minha custódia, eu coloco lá para venda. Posso ganhar alguma coisa em cima dele. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso daí também. Adquirir direitos achando que são ações. De todo direito que vocês adquirirem, eles vão ter o quê? Um prazo de execução. E se esse direito não for exercido, o que acontece? Ele simplesmente desaparece, ele vira pó. Isso acontece com opções ou outros direitos. Então tem que tomar muito cuidado aí na aquisição de direitos, achando que estão sendo adquiridas ações. Uma pergunta aqui do Barcelos. Evandro, até que ponto, até que percentual de perda seria o razoável? Olha, isso daqui é uma coisa pessoal para cada um. Por exemplo, eu trabalho com gerenciamento de risco de 5%. O que significa esse gerenciamento de risco de 5%? Por exemplo, se eu tenho um capital de 100 mil reais, eu vou pegar o meu risco, eu vou limitar a 5 mil reais, que seria 5% de 100 mil reais. Só que eu não vou jogar isso numa única operação, digamos que eu dilua em 10 operações. Então, cada operação que eu abrir, eu tenho um limite máximo de perda de 500 reais. Por quê? Porque aí eu estou otimizando a chance de sucesso. Quer dizer, para eu perder 5 mil reais, as 10 operações que eu abrir tem que dar stop loss. Então, defino um limite de perda, por exemplo, de 500 reais para cada operação. Aí, o que eu vou calcular? Tenho uma entrada planejada, ponto de entrada, e eu tenho ponto de stop se não der certo. Aí eu vou calcular a distância do ponto de entrada até o stop, quantos papéis, como operação de compra, quantos papéis que eu vou comprar se a operação não der certo para ter um máximo de perda de 500 reais. Então, essa porcentagem é uma coisa pessoal de cada um. Eu, por exemplo, estabeleço aí um limite de risco de 5%.
Uma outra pergunta, esses direitos são negociados com que códigos? Normalmente, para você não ter esse tipo de dúvida, as ações principais, elas costumam ter normalmente ações ON final 3, por CETIP 3, Petro 3, Vale 3, que mais que a gente tem aqui? BBDC 3, ITUB 3, quer dizer, normalmente as ações com final 3 são as ações ON, e as ações com final 4 são as ações PN. Também tem algumas empresas que têm ações com final 11, final 5, final 6, né? Essas são ações. Agora, normalmente é uma ação com final 1. Muito provavelmente, ela está se referindo a um direito. No caso das opções, por exemplo, de Petrobras, as opções, elas são ligadas a uma série, as opções vencem toda terceira segunda-feira de cada mês, né? Tem séries de A a Z, né? Aí dessas séries de A a Z, metade do alfabeto, ela fica ligada com as opções de compra, e a outra metade, acho que da série M para frente, são as opções de venda. Uma é direito de compra, outra é direito de venda. Não vamos nos aprofundar muito nesse ponto, mas por uma opção de Petrobras, que venceria em janeiro, seria PETRA, vencimento em janeiro, aliás, o vencimento de janeiro foi hoje, né? E aí, as próximas duas letrinhas são ligadas ao strike. O que é o strike? É o preço de exercício, ou seja, se eu comprar essa opção, eu vou ter o direito de comprar, por exemplo, Petrobras a um determinado preço. Quanto que é esse preço? Vão ter vários strikes ali listados, né? Então, sei lá, PTRA 8, PTRA 9, PTRA 10, estou colocando assim, valores aqui aleatórios, cada uma com strike, então eu vou ter direito a comprar, por exemplo, Petrobras naquele valor. Então, se eu tiver um código, PETRA ou PETRB ou com Vale, Vale B 15, eu já sei que isso daqui é uma opção com vencimento em fevereiro, né, com um determinado strike, aí alguma coisa aí próximo de R$15. Normalmente, o que é ação mesmo, você tem as quatro primeiras letras, que são referentes ao código da ação, e depois um ou dois números. Né? Normalmente, os números das ações, como eu comentei, 3, 4, 5, 6, 11, né? Praticamente são todas as ações. Normalmente, final 1 se refere a um direito, né, muitas vezes aí de subscrição. Mas na dúvida, né, antes de se você tiver dúvida se aquilo é uma ação ou alguma outra coisa diferente, eu fico lá no fórum durante todo o pregão. Só me procurar, né, fala, Evandro, estou pensando em comprar aí ação dessa empresa aqui, o código é esse daqui. Você pode checar para mim se isso daqui é uma ação mesmo ou é algum tipo de direito que tem vencimento? Eu vou lá e verifico sem problemas. Uma outra forma também para você verificar qual que é. Através do próprio site da BMF você tem listadas aí todas as ações, mas tem que tomar muito cuidado com esse ponto aqui. Cuidado aí ao adquirir direitos achando que está comprando ações. Mais algumas colocações. Edson, existe a possibilidade de pular o stop e não vender ou comprar? Existe, Edson. Existe sim. Por quê? Porque quando a gente programa a ordem stop, tanto o gain quanto o loss, deixa eu até voltar aqui parcialmente aqui a minha imagem, porque acho que é ruim para vocês. Eu estou falando aí, vocês estão apenas com uma tela estática aí na frente. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma ordem stop, tanto o gain quanto o loss, se você tem o quê? Você tem o preço de disparo, a partir do qual aquela ordem vai ser disparada e entrar no sistema, e uma folga ali para ela ser executada. E para que esse disparo seja executado, é preciso que haja pelo menos um negócio naquele valor, senão a ordem simplesmente ela é pulada. Gaps às vezes acontecem, principalmente em ativos aí menos líquidos. Então, apesar de você ter todo aquele cuidado de ter aí o preço de disparo da ordem stop, sim, é possível de ser pulado, né, se não ocorrer um negócio exatamente naquele valor ali que vocês colocaram. Normalmente os stops costumam ser executados, tanto os gains quanto os stops loss, mas pode acontecer sim essa situação do stop ser pulado. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Vamos lá.
Eugênio, sou iniciante, estou caindo junto com a OIBR, mas faz parte, estou começando agora. Eugênio, a gente vai pegar exatamente situações como essas, atração aí por ações que estão caindo. Muito cuidado aí com essa compra, na sugestão aí você definir um limite de perda e sair fora dessa ação. Daqui a pouco você vai entender por quê e eu já vou mostrar que é um próximo ponto aí que a gente vai abordar. Deixa eu só continuar com mais algumas dúvidas. Eduardo aqui, Evandro, e quanto ao pagamento de imposto, você poderia explicar um pouco esse tema? Olha, eu vou falar aqui rapidamente. Mercado de ações é 15% de recolhimento de imposto de renda sobre o lucro e você pode compensar operações que não deram certo, prejuízo para abater de lucros futuros, né, é 15% sobre o resultado e se for operação de day trade, ou seja, comprar e vender no mesmo dia, 20%. Essa é a tributação, a regra geral. O que mais aí? Mais perguntas? Diversificação, bom, Bursa, qual a sua opinião sobre diversificação através de ETFs? Olha, qualquer tipo de diversificação é sempre bem-vinda, seja com ETFs, seja com tesouro direto, seja, quer dizer, a diversificação é sempre bastante importante para você ter, às vezes não está dando certo de um lado, você ter outros pontos para você correr atrás. Vamos lá, é viável, pergunta do Juliana aqui. Tenho a mesma dúvida do Diogo. É viável a estratégia buy and hold, visando sempre comprar ações de boas empresas, ignorando as variações de curto prazo para acumular capital no longo prazo? Buy and hold é uma ótima estratégia. Porém, eu sempre... sim, quem compra para o longo prazo deve esquecer mesmo as oscilações de curto prazo. Porém, o buy and hold é válido, ou seja, isso a gente vai explorar também esse ponto. Eu vou continuar comprando ações de determinada empresa enquanto essa empresa estiver subindo ao longo do tempo. Vai chegar uma hora que essa tendência vai mudar. Ao invés de ela estar subindo ao longo do tempo, ela vai começar a cair ao longo do tempo. Essa é a hora que eu vou pegar todas aquelas ações, por exemplo, que eu fui comprando através do processo de buy and hold ao longo do tempo, seria recomendável vender tudo e procurar uma outra empresa que tenha essa situação de estar se valorizando ao longo do tempo. Que mais? Bom, ações para longo prazo, tá bom. Vamos explorar depois, mais para frente, esses pontos. Vamos voltar aqui ao nosso slide principal, né? Novamente, eu vou encolher aqui a minha imagem. Um outro ponto aqui que eu coloquei aqui, Maria vai com as outras. O que seria esse Maria vai com as outras? Quando a gente toma uma decisão de compra, de entrar numa determinada, adquirir determinada empresa, a gente tem que saber o porquê que a gente está tomando aquela decisão, né? Não é porque saiu alguma notícia ou alguém falou, meu amigo me falou que é bom comprar Petrobras, que já caiu muito, acho que vai subir, etc e tal. É bom vocês terem aí um senso crítico, né? Embora a experiência de vocês vai fazê-los com que vocês refinem melhor essa tomada de decisão, mas que vocês tenham em mente um porquê que vocês estão comprando. E não simplesmente porque alguém falou, ou alguém deu alguma opinião, né? E simplesmente, porque se a pessoa falou, então vou lá e vou comprar aí a ação daquela empresa. É preciso que vocês tenham aquele senso crítico e não simplesmente no oba-oba, né? Porque alguém comentou e simplesmente eu pego e estou entrando lá naquela operação. Então, muito cuidado com isso, é válido vocês pegarem opiniões mesmo, aliás, quanto mais opiniões vocês pegarem, melhor vai ser a tomada de decisão de vocês, mas é sempre bom que a parte final, né, aquela decisão final, fique sempre na mão de vocês. Eu, através do meu Twitter, Facebook, muitas vezes também eu coloco ali possibilidades de entrada em determinados ativos, mas eu sempre coloco uma notinha no final. Analise e decida você. Quer dizer, eu estou enxergando determinada situação, mas eu sempre coloco ali para que quem for eventualmente seguir aquela recomendação, que analise bem, né, para ter a melhor tomada de decisão. Nunca e simplesmente de cabeça, simplesmente porque alguém falou, olha, é para você comprar determinada ação, olha, eu acho que você deve vender determinada ação, sempre que vocês tenham aquele senso crítico, né, e para realmente, se for entrar naquela operação, vocês falam, não, tudo bem, eu estou entrando, né, por isso ou por aquele motivo, porque eu acredito nisso, né, e vamos torcer aí para que dê certo. Mais uma perguntinha do
GD Graph. Venda coberta só é viável com Petro e Vale. BVMF também dá para fazer venda coberta. Com as demais aí já é um pouco mais difícil por conta da liquidez. O Mela SP está perguntando se empresa com preço de papel muito elevado tem um risco de perda maior. Não, não tem, e isso aí a gente vai ver quando, naquela última parte, quando a gente for construindo uma carteira consistente, independentemente do preço da empresa, o limite de perda vai ser sempre o mesmo. Bom, vamos ao próximo ponto aqui, a armadilha das pechinchas. Uma outra pergunta agora, Michele Santos, para quem está iniciando, day trade é mais seguro ou mais arriscado? Day trade é para quem já tem experiência no mercado. O risco é bem maior, né? A adrenalina é alta ali, a gente não consegue diversificar, é uma operação por vez, o risco é bastante alto, então day trade só é recomendável para quem já tem alguma experiência. Bom, normalmente a gente é atraído por quê? Por ativos, entre aspas, baratos, né, ou que caíram bastante. E é o caso, aquele caso aí que alguém comentou no início, da Oi, por exemplo, e tem outras também que vem caindo ao longo do tempo. Então parece que a gente tem um imã, a própria Petrobras, aí, muita gente aí de olho querendo comprar Petrobras, porque achou que já caiu demais, né? Então parece que a gente tem como se fosse um imã mesmo, atração por aquilo que está caindo. E é preciso que a gente tenha bastante cuidado com esse tipo de análise. Por quê? O que está barato hoje pode sair caro amanhã, ou às vezes até muito caro. Então vocês têm que o quê? Vocês têm que observar, tá bom, está caindo por quê? O que está acontecendo com o movimento de preço? Pega um histórico ali de lá para trás e verifique se essas quedas aí estão sendo aí consistentes ao longo do tempo. Se estiver caindo ao longo do tempo, significa que aquele determinado ativo ele está em tendência. E se está em tendência e a tendência é de queda, por que eu vou comprar alguma coisa aí que está caindo ao longo do tempo? Vamos sair um pouquinho aqui do slide, vamos pegar aqui um gráfico aqui para dar uma ilustrada. Começando aqui pela própria Oi, que alguém comentou aí no início aí da apresentação. Deixa eu tirar aqui esses pontos que eu estou marcando. E vamos aqui afastar um pouquinho a lupa aqui para que vocês enxerguem bem o que está acontecendo com a Oi. O que está acontecendo com a Oi? Desde praticamente aqui, fevereiro de 2013 para cá, a Oi está literalmente despencando. Onde que é o fundo do poço? Não tem como a gente saber. Quem vai saber onde é o fundo do poço vai ser o próprio mercado, né? Daqui a um tempo, quando ele consensar que aquele é o limite e começar a fazer esses movimentos aqui para cima. Então, por que eu vou comprar uma ação que ela está, ao longo do tempo, caindo cada vez mais? A Oi, por exemplo, um tempo atrás, ela fez um grupamento de ações de 10-1 para arrumar espaço até para mais queda. Então, ações que tenham esse tipo de comportamento, eu vou esquecer. Não faz sentido comprar alguma coisa que está caindo ao longo do tempo. Imagine vocês, por exemplo, alguém que comprou a Oi aqui nesse ponto, por volta de 45 reais. Ah, aqui, tá vendo? Parou de cair aqui. Agora vai voltar a subir. Comprei a 45 reais. E não fez nada. E continuou aí posicionado nela. Quanto que ela está valendo hoje? 10% dos 45 reais, 4 reais e poucos centavos. Quer dizer, eu perdi 90% do meu capital. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Quer dizer, a gente não pode brincar dessa forma com o nosso capital. Se está caindo, se está procurando preços cada vez menores, não faz sentido a gente comprar. Então, cuidado com essa atração ali de procurar empresas que estão caindo ao longo do tempo. Vamos pegar aqui o gráfico de Petrobras. Vou tirar também esses pontos aqui principais. Vamos também afastar também aqui um pouquinho a lupa, né? Aqui já é o suficiente. Pegando apenas um movimento mais curto, de setembro de 2014 para cá. O que está acontecendo com a Petrobras? Qualquer criança é capaz de enxergar aqui o que está acontecendo. Até o filho de vocês, aí para quem for casado, né, pegar e falar, filho, o que você está enxergando aqui? Ah, eu estou vendo que isso daqui está caindo. Se está caindo, a tendência é o quê?
é procurar preços cada vez menores. É o caso de Petrobras. Eu não vejo aqui o porquê de comprar aí ações em Petrobras nesse momento. Por quê? Porque ela está caindo ao longo do tempo. Eu vou me interessar por comprar Petrobras a hora que esse movimento mudar. Começar o quê? Começar a zigue-zaguear para cima. Começar a entrar em tendência de alta. Ah, mas aí você não vai pagar mais caro? Vou pagar um pouco mais caro, mas entrou em tendência. Esse um pouco mais caro, hoje, amanhã ele vai estar barato. Por quê? Se entrou em tendência, a tendência é de alta, mais para frente, esse preço, digamos que eu comprei a Petrobras, reverteu aqui a situação, né? Comprei a Petrobras, por exemplo, a R$13, mas ela já começou a fazer esse zigue-zague aqui para cima. Ok, comprei ela hoje em 13, daqui um ano ela está em 16, 17, depois vai estar em 20, 24, 26, quer dizer, aquele 13 que no primeiro momento estava caro, ele passou a ficar barato. Por quê? Porque ela entrou em tendência e começou a subir. Mas não tentem adivinhar onde é o fundo do poço. Deixa que o mercado aí mostre para vocês. Então, cuidado aí com essas ações muito baratas. Outro exemplo também. Vamos pegar aqui a Rossi. Também é um ativo aqui que vem aqui de forte tendência de baixa, não tem nenhum sinal aqui de que vai mudar esse quadro. Olha que gráfico aqui horrível, caindo aqui ao longo do tempo. Não tem por que comprar uma ação dessas. E a Rossi, até o dia 20 de novembro, vou aumentar aqui um pouquinho, deixa eu tirar aqui só para vocês entenderem. Desmarquei os proventos. Ó, a Rossi aqui era uma empresa que ela custava aqui, até o dia 19 de novembro, 80 centavos. Fala, nossa, é uma ação muito barata. Muita gente tem atração por essas ações centaveiras. Fala, não tem muito espaço aí para cair. Aí o que eu sempre digo, nada que um grupamento aí de ações não resolva aí, não crie esse espaço para que ela tenha mais quedas. O que aconteceu com a Rossi? No dia 21 de novembro, foi feito um agrupamento de ações. Pegaram 5 ações e transformaram em uma só. Quer dizer, se eu tinha, por exemplo, 10 ações, eu passei a ter 2 ações, porque cada 5 ações se tornaram uma ação para quê? Para melhorar o valor de preço dela. Aí ela passou para R$ 4,39, R$ 4,40 aproximadamente. Quanto que ela está hoje? R$ 2,34, já caiu mais 50% do preço aí pós-grupamento. Então, nada, quer dizer, o que está barato hoje pode, no momento seguinte, através de um grupamento de ações, aparecer aí mais espaço para queda. Eu me lembro aí, um bom tempo atrás, tinha uma ação que ela custava, acho que 1 centavo, se não me engano, acho que era a... Só um segundinho, pessoal. Estamos de volta aí, pessoal. Por isso que é bom a gente trabalhar com 2 máquinas, né? Eu percebi ali na minha segunda máquina que caiu a transmissão, né? Então a gente consegue retomar exatamente do ponto que a gente estava. Bom, vamos lá aqui pegando a nossa apresentação aqui no PowerPoint para dar sequência a essa explanação da armadilha das pechinchas. Então a gente comentou aqui, cuidado, o barato de hoje pode sair caro amanhã e às vezes até muito caro, né? Não mostrei ali naqueles gráficos ali, mas o caso da OGX, uma ação ali de 20 e poucos reais, né? Próximo de 25, hoje aí está na faixa aí, sei lá, de em torno de 10 centavos, alguma coisa nesse sentido, quer dizer, praticamente aí deu perda total. Estava mostrando também para vocês, né? Está tão barato que não pode cair muito mais. Tem certeza disso? Foi exatamente aquela situação que eu mostrei ali com a Rossi, por exemplo, ou estava comentando também de uma outra empresa no passado, se não me engano foi a JB Duarte, né? Que era uma ação que um tempo atrás custava 1 centavo, muita gente até brincava com ela. Falar, essa ação aqui está fácil determinar o stop, é só colocar 0 porque de 0 não passa. E aí, um tempo depois, essa ação foi agrupada, né? E, ou seja, abriu mais espaço aí para queda.
Então, então não tem nada assim que esteja tão barato que eventualmente não possa cair mais. O Eugênio comentando pelo que eu mostrei aqui, né, e eu me ferrei com a Oi. Olha, Eugênio, todos nós cometemos erros, né, por mais que a gente tente acertar, mas o mais importante é o quê? Tá bom, você comprou uma ação que não era para comprar, define agora um limite de perda, e se ela cair mais do que isso, você sai fora, com certeza você vai se recuperar em outras ações. O que não dá é o quê? Aceitar aí perdas ilimitadas, cair, e você simplesmente ficar só na torcida. Torcer até pode e deve, mas o que não dá é torcer sem ter uma estratégia atrás, um ponto de escape, se não der certo, você pular fora. Então, coloca um limite de perda ali para Oi, né? Torce para que ela volte a subir, mas se bater naquele limite que você colocou, pula fora, a próxima você vai o quê? Procura aí comprar uma ação que esteja aí com um gráfico inclinado para cima. Bom, agora vamos lá, chegamos aqui numa parte interessante. O que a gente deve comprar? Bom, vamos fazer aqui como se fosse, digamos aí que você estivesse interessado aí em comprar aí um fundo de investimentos, um determinado banco aí onde vocês têm conta, por exemplo. O que vocês fariam para a tomada de decisão em qual fundo que eu vou investir? Vocês vão chegar no gerente de vocês e pedir, olha, me mostra aí o histórico desses fundos aqui, por exemplo, nos últimos 12 meses ou nos últimos anos. Aí vocês iriam olhar o histórico de cada um deles e com certeza vocês iam tomar a decisão de entrar naquele que tivesse aí a melhor performance acumulada ao longo do tempo. E no mercado de ações é mais ou menos a mesma coisa. O que a gente deve escolher para comprar? Eu vou pegar, entre aspas, o que aconteceu com essa ação até agora, né, fazer um backtest, verificar um histórico daquele momento para trás, e o que está acontecendo ao longo do tempo. Essa ação está se valorizando ou está se desvalorizando? Eu vou querer comprar aquilo que está o quê? Que está se valorizando ao longo do tempo. Por quê? Se o meu objetivo é ganhar dinheiro, é ter lucro, não faz sentido eu pegar uma ação que ela está perdendo valor ao longo do tempo. Imagina que vocês fossem lá, voltando ao exemplo do banco, lá com o seu gerente, ele mostra, olha, esse fundo aqui rendeu 10% ano passado, esse daqui 9,5%, esse daqui 11%, esse daqui menos 5%. Já de cara, o que rendeu menos 5%, você vai falar, não, esse daqui eu não quero nem saber. Vamos dar uma olhada nesses que renderam 10, 11,5% e 9,5%, por exemplo. Vocês já descartaram aquele que teve rentabilidade negativa. Então, por que no mercado de ações vocês vão pegar aquela ação que até aquele momento ela está perdendo valor ao longo do tempo? Não faz sentido. Então, para que vocês tenham aí o mesmo tipo de pensamento. Então, vamos pegar o histórico de preços de determinada ação. Se eu não tiver muita afinidade com gráfico, eu sei que no início aí, no outro ele pode se atrapalhar um pouco para olhar essa movimentação de preços. Então, olha de forma mais simples. Pega, por exemplo, aí uma planilha, aí um rascunho em papel e marca aí quanto que estava determinada ação, por exemplo. Digamos que eu quero olhar uma vez por semana. Aí pega ali nas últimas semanas, faz um histórico, fala, olha, 10 semanas atrás essa ação custava quanto? X. 9 semanas atrás, quanto? E vai anotando. Ao longo dessas últimas semanas, ela está subindo. Legal, se ela está subindo, então eu vou efetuar uma compra. Por quê? Porque se ela está subindo, opa, ela pode subir ainda mais. É esse tipo de pensamento que a gente tem que ter. Aí vem as consequências. Preço subindo ao longo do tempo, ok para comprar. É isso que eu quero, porque eu quero ganhar dinheiro. Tudo aquilo que eu comprar, eu quero que se valorize para quê? Para que a hora que for vender, eu venda essa ação com lucro. Então, preço subindo ao longo do tempo, legal. É essa mesmo que eu quero comprar. Preços caindo ao longo do tempo, esqueça, que é o caso daquelas ações que eu mostrei para vocês. Não faz sentido comprar uma ação que esteja aí caindo ao longo do tempo. Eu quero comprar aquilo que está subindo. Porque se eu comprei, eu quero que aquilo que eu comprei se valorize. E não o contrário.
Então não faz sentido aquilo que eu comprar alguma coisa que está caindo ao longo do tempo. Vamos pegar alguns exemplos aqui de ações aí, por exemplo, interessantes para compra. Vamos sair aqui um pouco da apresentação novamente, voltar lá no gráfico de preços, né? Vou ver se eu pego de cabeça alguma coisa aí nesse sentido. Smiles, acho que é uma ação aí que está interessante aí para que a gente pense em comprar. Aqui eu tenho, por exemplo, o gráfico diário. O que é o gráfico diário? Cada barrinha dessa daqui, ela representa o movimento de um dia. O que dá para vocês perceberem aqui que está acontecendo com a Smiles? Está subindo ou está caindo? Subindo. Subindo, inclusive, já chegou aqui no limite máximo, quer dizer, no ponto máximo aí que ela conseguiu, procurando subir ainda mais. O gráfico dela está o quê? Está inclinado para cima. Os preços estão o quê? Se valorizando ao longo do tempo. Opa, uma ação assim que eu quero comprar. Então, o Smiles, por exemplo, é uma ação interessante para que eu efetue uma compra. Por quê? Porque os seus preços, independentemente do tempo que eu operar, se eu opero no curto prazo, médio prazo, longo prazo, cada um vai ter um tempo e vai chamar também aquele gráfico. Aqui eu tenho um gráfico diário, eu posso chamar, por exemplo, o gráfico semanal, onde eu tenho aqui cada barrinha dessa aqui, o movimento da semana, o gráfico mensal, para quem opera a longo prazo, cada um vai ter um tempo gráfico para operar. Mas independentemente desse tempo gráfico aí que cada um, das expectativas de retorno para cada um, eu vou comprar alguma coisa que está se movimentando dessa forma, está subindo ao longo do tempo. Então, se vocês falarem, eu estou interessado aí em comprar determinada ação, devo comprar ou não devo comprar? Pega o gráfico de preços, né, e verifica o que está acontecendo com esses preços ao longo do tempo. Se estiver subindo, legal, vou comprar. Se estiver caindo, caso daquelas ações que eu mostrei para vocês, mas tem muito mais, né, opa, esquece, melhor ficar de fora. Então, o que comprar são ações como essas daqui. Mais algumas perguntas aqui. Como definir o tempo de observação? Olhar os gráficos de 1, 3 e 5 anos. Aí, quem me perguntou aqui foi o Cleiton Dias. Aí, Cleiton, vai ser dependendo do perfil, do seu perfil. Acho que tem um ponto aqui que a gente vai trabalhar em cima sobre o perfil de cada um. Quem opera curto prazo, o que seria curto prazo? Operações normalmente que duram aí semanas, né, um mês ou um pouquinho mais do que isso. Isso daí é curto prazo. Aí a gente foca mais no gráfico diário. Eu, por exemplo, me identifico com operações de curto prazo, eu vou focar nesse gráfico diário. Aí já tem uma outra pessoa que fala, não, eu opero para o médio prazo, opero aí por alguns meses normalmente. Eu vou me concentrar no gráfico semanal. Por quê? Porque eu não trabalho com curto prazo, eu trabalho aí com alguns meses, por exemplo. Então eu vou focar no gráfico semanal. Um outro que trabalha aí para o longo prazo. Longo prazo é sempre prazo superior a 1 ano. Então eu vou focar aqui no gráfico mensal, onde cada barrinha dessa daqui ela vai representar o quê? Vai representar o consenso do mercado de um mês inteiro de negociação. Então aí vai depender mesmo do perfil de cada um. Se você é um investidor de longo prazo, você olha o gráfico mensal. Se você é um investidor de médio prazo, o gráfico semanal. Se você é um investidor de curto prazo, o gráfico diário. Se você opera day trade, você vai escolher algum tempo gráfico intradiário. Eu, por exemplo, para day trade, eu gosto do gráfico de 15 minutos e do gráfico de 5 minutos. Então isso é uma coisa de perfil para cada um, de perfil, e cada um vai descobrir com qual tempo gráfico se identifica mais. Fazendo uma pequena brecha, para quem opera a longo prazo, o que eu sempre recomendo? Primeiro, faz uma lista de empresas que você está interessado em adquirir ações, através de uma análise fundamentalista, empresas que possam ter potencial aí de valorização. Depois que com essa lista em mãos, pega o gráfico mensal, que seria o gráfico longo, de cada uma dessas empresas e verifica o que está acontecendo ao longo do tempo. Se tiver na lista aquela empresa que você escolheu e o gráfico subindo ao longo do tempo, essa me interessa para comprar. Se tiver na lista aquela empresa que você colocou, mas o gráfico estiver caindo ao longo do tempo, essa daí eu tiro fora, vou esperar um próximo momento. Quer dizer, gráfico subindo e a empresa ali bem cotada,
você só tem a ganhar no longo prazo. Por quê? Vou dar um rápido exemplo. Imagina que vocês tenham, sair um pouquinho aqui do mercado de ações e fazer uma alusão aqui com um imóvel, por exemplo. Digamos que vocês tenham um apartamento. Tá? Aí vocês compraram esse apartamento, por exemplo, por 100 mil reais. Legal. Vou colocar esse apartamento para alugar 0,5% do que ele vale. Faz de conta que isso daqui são os dividendos aí que essa empresa vai distribuir ao longo do tempo. Então, meu aluguel, faz de conta, vamos associá-lo com os dividendos. Bom, comprei por 100 mil, estou alugando o apartamento ali, 0,5% vai dar quanto de 100 mil reais? 500 reais por mês. Legal. Passou um tempo para frente, aquele meu apartamento se valorizou, agora ele vale 500 mil reais. Opa, já está valendo mais, já está valendo 5 vezes mais do que eu comprei. E eu continuo com interesse em alugar. Como ele vale mais, o aluguel também subiu. Agora o meu aluguel não é mais de 500 reais, é de 2.500 reais. Um tempo mais para frente, agora o apartamento vale 1 milhão. E o aluguel subiu também para 5 mil reais. Ou seja, lá na frente, se vocês quiserem vender aquelas ações que vocês compraram lá atrás, por 100 mil reais, vocês vão ter um baita lucro. Por quê? Porque as ações se valorizaram. E também, olhando pelo lado, muita gente compra ações, né, olhando para os dividendos, né, os proventos que ela vai distribuindo ao longo do tempo. Esses proventos, se a empresa se valorizou, esses proventos também vão ser cada vez maiores. Ou seja, se eu precisar vender, eu vou vender com lucro e também vou receber proventos cada vez maiores. E se fosse o contrário, eu comprei um apartamento por 1 milhão, que depois está valendo 500 mil e no final 100 mil. Se eu precisar vender, vou vender com prejuízo. E se eu comprei visando aí esses dividendos ou juros sobre capital próprio, também vou receber um valor menor do que o que eu recebia no início. Quer dizer, vocês vão estar exatamente na contramão. Então, por isso que a gente faz essa recomendação. E quando mudar? Vamos voltar lá para o gráfico. Vou até voltar aqui para o gráfico. Vou pegar agora, mudar um pouquinho, vou pegar o gráfico da Vale, por exemplo. Vamos pegar o gráfico longo da Vale 5. Gráfico mensal. O que a gente tinha para a Vale? Digamos que eu entrei no mercado de ações, vai por volta aqui de 99, 2000, comprando Vale. Legal, fiquei muito tempo comprando, até naquele conceito do buy and hold, por exemplo, ou por algum outro critério. Enquanto o gráfico estiver fazendo isso daqui, eu vou continuar comprando, enquanto está subindo. Eu não sei até onde vai continuar subindo, mas enquanto está subindo, eu vou continuar comprando. Aí chegou aqui, veio aquele subprime americano onde tudo derreteu, né? Vai chegar um ponto aqui, ela começou a mudar a tendência. Sempre quando a gente pegar um gráfico de preço aí de determinada empresa que está se movimentando ao longo do tempo, ele começa a voltar, eu vou ficar sempre atento no último fundo principal, que seria o quê? Muita gente fala, a longo prazo não tem stop. Tem que ter stop também no longo prazo. E onde vai ficar esse stop? Abaixo de um fundo principal. Então, por exemplo, para a Vale, depois desse momento, quando ela começou a ceder, o stop estaria aqui abaixo desse fundo principal, que estaria aqui em 28,48, por volta dos R$28. Vamos deixar uma folguinha um pouco maior. Então, R$28 seria o ponto para eu sair fora, se eu fosse investidor de longo prazo, na Vale 5. Aí veio aqui um instante seguinte, né? A Vale realmente ela mergulhou, né? Chegou a, vamos ver aqui, a bater lá nos R$15, né? Depois ela começou aí um processo de recuperação, mas ainda não estava em tendência de alta para justificar aqui uma reentrada no papel. Até que nesse momento aqui, a Vale realmente reverteu essa tendência de baixa que durou aqui em 2008 por conta do subprime. Aqui ela já começou a zigue-zaguear para cima. Comprei a Vale. Só que, o que aconteceu em seguida? Comprei, ela parou de subir. Parou de subir, começou um processo de lateralização, né? E até que ela perdeu aqui um fundo principal e virou para baixo de novo. Ou seja, ficou um períodozinho aí
andando de lado até que virou para baixo de novo. Puxa, mas eu comprei aqui, justamente agora ela caiu, paciência, você acabou comprando o topo. Vou sair fora aqui da operação nos 28,60 aproximadamente. Tá. E aí o que aconteceu depois? Ela adquiriu tendência e tendência de baixa. Ou seja, ela começou a perder valor ao longo do tempo. Enquanto ela estiver com esse gráfico inflexionado para baixo, eu não vou querer comprar a ação dessa empresa. Pode ser que as últimas compras que eu fiz, eu tenha que me desfazer com um pequeno prejuízo. Mas a hora que o gráfico inflexionar para cima de novo, eu volto a comprar. Enquanto eu estiver com esse movimento aqui para baixo, ela não me interessa. E é o que está fazendo aí a Vale. Então, só para mostrar para vocês que tendência não é eterna. Uma outra empresa aqui, por exemplo, Ambev. A BEV3. Vamos pegar aqui o gráfico longo da Ambev, né? Ambev, ela vem de uma forte tendência de alta, porém, nos últimos 2 anos, né, já começando aqui início de 2015, ela está o quê? Ela está sem movimento, andando de lado. Ah, mas me falaram que a Ambev é uma boa empresa para investir. Sim, uma boa empresa para investir. E o gráfico dela realmente subiu bastante ao longo do tempo. Mas, se eu fosse fazer um aporte agora, é a hora de entrar na Ambev? Do meu ponto de vista, ainda não. Por quê? Porque ela está andando de lado aqui nos últimos 2 anos, está sem movimento. Por quanto tempo que ela ainda vai continuar andando de lado? Não sei. Pode ser que esse ano ela continue de lado, mais um. A gente não sabe quanto tempo ela vai ficar aí andando de lado sem movimento. Eu vou esperar o quê para comprar a Ambev? Eu vou esperar ela romper aqui esse último topo aqui, para retomar a tendência de alta e voltar a subir, gerar expectativa de mais altas. Enquanto isso não acontecer, deixa quieto aqui, eu prefiro ficar fora dela, porque também, ao invés de acontecer isso daqui, ela sair por cima, nada impede também dela perder esse fundo e começar a virar para baixo. Aí, se eu já estiver dentro da Ambev, seria a hora de eu vender as minhas ações e partir para uma outra empresa que esteja subindo ao longo do tempo. Então, voltando àquela primeira questão, buy and hold é legal? É legal, mas manter uma postura dinâmica, vai acompanhando ao longo do tempo, né, o que está acontecendo com os preços. Mantenha o buy and hold enquanto estiver subindo. Quando parar de subir, começou a andar de lado, opa, começa a observar. Não toma nenhuma decisão precipitada ainda, mas começa a observar. Se depois desse movimento lateral virar para baixo, aí sim, aí é melhor vender aquelas ações que foram acumuladas ao longo do tempo, né? E escolher uma outra empresa para se associar. Bom, voltando aqui uma informação do PEU, sim, realmente a queda de hoje se deu em função do apagão aí em diversos estados, né? Mas a possibilidade de racionamento, isso aí deu uma desandada geral. Vamos voltar lá na nossa apresentação. Pessoal, estou vendo aqui que já são 21 horas, né? A gente tinha aquela programação inicial aí de 1 hora de palestra. Não se preocupem, né? Normalmente as palestras costumam aí, pelo menos as minhas, sempre passar um pouquinho do horário. A gente vai passar aí por todos os pontos, né? Não vamos abortar aí o final prematuramente. O importante é passar bem a informação para vocês. Então já vimos aqui o que a gente deve comprar. Aí vamos agora nesse ponto aqui bastante interessante. Venda também dá dinheiro. Muita gente aí quando está no mercado que vê tudo caindo, fala, vou ficar fora do mercado porque está caindo aqui, é melhor esperar um outro momento para voltar. Isso daqui tudo bem, é uma saída também, né? Ficar fora do mercado. Mas a gente pode se aproveitar desses movimentos de queda e também ganhar dinheiro com a queda. Como é que a gente faz isso daqui? A gente vende primeiro e recompra depois. E como que eu posso vender alguma coisa que eu não tenho? Através do aluguel de ações. Na bolsa a gente consegue o quê? A gente tem diferentes tipos de investidores, com N tipos de expectativas, né? E muitas vezes em momentos de queda, né? Fala, bom, está caindo, eu não tenho interesse em me desfazer das minhas ações por esse ou por aquele motivo, eu vou colocá-las aí à disposição, vou colocá-las para serem alugadas. Então, sempre vocês vão encontrar papéis aí
disponibilizados para aluguel. Se eu estou enxergando aí uma movimentação de queda, eu posso me aproveitar desse momento, tomando alugado aquelas ações, por exemplo, no caso da Oi. Se eu fosse operar Oi, eu trabalharia o quê? Na queda, ou seja, eu alugo os papéis da Oi, venderia, traçaria, claro, a minha estratégia, né, para planejar uma recompra nela mais barato. Aí, para mim, quanto mais cair, por exemplo, seria melhor, né, porque eu estaria o quê? Estaria aumentando o meu lucro. Então, através do aluguel de ações, a gente consegue trabalhar aí de forma invertida. E é uma forma aí bem interessante da gente tirar dinheiro do mercado, né, mesmo quando ele está caindo. Ou seja, não precisa ficar fora do mercado quando o mercado está caindo. Dá para a gente também ganhar dinheiro. O importante é ter tendência. A gente só não consegue ganhar dinheiro nesse tipo de situação, voltando ao exemplo da Ambev. Quando a gente pega aí um mercado sem tendência, não necessariamente lateral, mas às vezes ele pode estar o quê? Com movimentos mais erráticos aí para cima e para baixo, mas ao longo do tempo, sem tendência nenhuma. Quando não tem tendência, voltando aqui, deixa eu pegar, ilustrar melhor aqui, início de ano aqui do nosso índice Bovespa. Aqui é de janeiro para cá. A gente está com o início de ano aqui bem conturbado, né? Começamos o ano aqui caindo forte por 2 pregões, depois subimos aqui 3 pregões, em seguida aqui mais alguns dias de queda forte, depois reagiu, agora volta a cair, ou seja, a gente está aqui nesse início de ano aqui, hoje é dia 19, o mercado aqui sem tendência no início do ano. Aí é complicado mesmo a gente ganhar dinheiro quando a gente não tem tendência. Mas quando a gente tem tendência mais definida, tanto de alta quanto de baixa, a gente consegue ganhar dinheiro. Por quê? Porque as operações se alinham. Eu considero sempre o quê? O nosso Ibov é a nossa locomotiva mestra. Para onde ele está seguindo, as ações que vêm atrás tendem, ao longo do tempo, a se alinhar na mesma direção. Então, se o mercado está subindo de forma consistente, tem tendência de alta, é melhor a gente concentrar as operações na ponta de compra, porque elas tendem a se alinhar nesse sentido. Quando o mercado está caindo, tendência de baixa, é melhor a gente concentrar esforços nas operações de venda, por quê? Porque essas operações de venda tendem a fluir melhor. A gente só fica complicado mesmo em momentos aí de mercado sem tendência. Então, venda também dá dinheiro. Meneghel, que com 600 apagões, investir em ações de empresas de concessão ou de transmissão de energia elétrica pode ser uma boa estratégia? Olha, eu vou mostrar aqui uma venda que eu iniciei hoje, justamente numa dessas empresas, Equatorial. Está aqui a estratégia que eu montei. Essa operação foi acionada hoje à tarde. Eu planejei a minha entrada abaixo desse fundo aqui de 25,41. Aqui foi o meu ponto de entrada. Aqui é onde eu pretendo recomprar essa ação. E se não der certo, o meu stop loss, meu ponto de perda, está acima desse primeiro topo aqui de 26,61. Está em 26,65. Então isso aqui é uma estratégia e é uma operação que eu entrei na venda. Tem alguns critérios aí de proteção de operação. Essa operação entrou hoje e o stop dela, que começou aqui em 26,65, hoje ele já foi para a zona de lucro por conta aí dessa forte queda. Ou seja, se a operação der para trás, eu já não saio no prejuízo, já consigo sair com algum lucro. Então, só para mostrar para vocês esse conceito aí, venda também dá dinheiro. Esses apagões, eles afetam diretamente as elétricas, né? Todas elas, a grande maioria, sentiram, né? E pode gerar uma oportunidade de curto prazo aí na venda. Depois, o que vai acontecer, não sei exatamente, né? A gente tem situações bastante críticas, tanto na parte de água, São Paulo aí, e Rio principalmente, aí São Paulo aí com a Sabesp, os sistemas aí que integram o Cantareiras secando, né? Então a gente tem problemas aí com água, e isso daí também acaba afetando a geração de energia elétrica, porque hoje a gente depende também bastante de hidrelétricas, né? Então realmente a gente corre risco de apagão. Isso aí é uma situação ruim e as elétricas, principalmente no final da tarde, cederam bastante. Bom, vamos lá. Parte de venda já foi. E vamos aqui
construindo uma carteira consistente. Agora, essa daqui é uma parte bastante interessante, apesar que a gente abordou alguns pontos aí com vocês, né, ao longo desses slides, né, mas essa é a parte mais importante que eu considero aqui, tendo todas essas considerações, o que comprar, observar também operações de venda, como é que a gente pode construir uma carteira consistente ao longo do tempo. Bom, primeiro, alguém comentou logo no início da parte da diversificação. Então, o que a gente deve fazer? Nunca pegar todo o capital, toda a nossa poupança e mergulhar de cabeça aqui na renda fixa. Então, deixar o quê? Deixar apenas uma parte desse capital na renda variável. Outra parte, uma parte poupança, sei lá, tesouro, imóveis, em outros tipos de investimentos, fora da renda variável. É aquele ditado que a gente fala, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, separar parte do capital para alocar na renda variável. Antes de prosseguir, tem uma colocação aqui do Abinoan Júnior. Quando eu alugo, o locatário vai vender minhas ações durante o período que as ações estão alugadas, eu ganho os dividendos dela. Os dividendos sempre vão para o dono das ações, no caso, a gente não chama locatário e locador. No caso das ações, a gente chama, quem tem as ações, quem é o detentor das ações, é o doador. E quem toma as ações emprestadas é o tomador. Então, no caso, quando essas ações, se elas ficarem ex-dividendos, ex-juros sobre capital próprio, enfim, distribui algum tipo de provento, enquanto você tiver com elas alugadas, você deve, esses proventos são de direito do dono da ação, no caso do doador. Mais uma pergunta aqui do Douglas. Por que no lugar de comprar ações de uma empresa, toda bagunçada pensando em crescimento futuro, por que você não pensa em comprar ações de boas empresas pensando em crescimento futuro? Eu sempre procuro entrar em empresas que tenham tendência. Quando eu vejo uma situação aí de movimentação de preços sem consenso de mercado, eu prefiro ficar de fora, que fica muito mais fácil a tomada de decisão. Por quê? Porque a movimentação dos preços é o que o mercado está enxergando para aquela empresa. Não adianta querer brigar contra, dizer, bom, essa empresa aqui ela é classificada como uma empresa aí potencialmente boa, que pode crescer, mas o mercado não está enxergando essa possibilidade. O mercado continua enxergando aí uma situação desfavorável e jogando os preços cada vez mais para baixo. Não tem aquela situação de determinada empresa, falando, não, isso daqui tem que subir por esse ou por aquele motivo. Quando chegar a hora de subir, o próprio consenso de mercado vai mostrar através do quê? Da movimentação de preços para cima. Fica muito mais simples a tomada de decisão. Bom, na sequência aqui. Então, depois de separar uma parte do capital para jogar na renda variável, o que a gente deve fazer também? Desse capital da renda variável, não colocar tudo numa única empresa, aquilo que eu comentei no início. Diluir o risco em diferentes empresas e, preferencialmente, empresas de setores distintos. Para quê? Para diminuir também o risco setorial. Porque, de repente, vamos supor, se eu for colocar todo o meu capital, digamos que eu construí, vamos considerar o conceito de carteira somente de operações na compra. Eu construí uma carteira somente com empresas de construção civil ou do setor elétrico. E esse setor ali sofreu aí uma situação desfavorável, onde todas as empresas daquele setor estão caindo ao longo do tempo. Ou seja, eu vou ter aí um risco muito forte, né? Que situação das construtoras, por exemplo. A gente tem visto as construtoras ao longo do tempo perdendo valor. Das elétricas, o que aconteceu hoje, mas não é só isso, as elétricas de modo geral, né, elas também já vêm sofrendo bastante ao longo do tempo. Então procurar o quê? Diversificar. Pega uma ação de banco, uma elétrica, uma do setor de construção civil, independentemente se você vai fazer a operação na compra ou na venda, não importa, mas vai diluindo aí a carteira, o capital, em empresas e preferencialmente de setores distintos. Depois, cada um vai ter que descobrir qual que é o seu perfil. Eu, por exemplo, me identifico com operações de quê? De curto prazo. Eu tenho aqui uma carteira que eu monto desde 2013, né? Em 2013 eu
fazia operações somente na ponta de compra. Em 2014, operações compra e venda, ela assumiu o caráter direcional, e esse ano eu comecei a introduzir operações de day trade nessa carteira. Em 2013, quando ela começou, era uma carteira que ainda tinha poucas regras, né? Entravam tantas operações de day trade quanto de swing trade, mas somente na direção de compra. Essa carteira fechou em 2013, vamos até pegar rapidamente aqui o histórico delas, em vez de eu ficar falando aqui, teorizando, vamos lá. Deixa eu ver se elas estão fáceis aqui para a gente chamar. Bom, eu localizo, não se preocupem. Deixa eu colocar aqui. 2013. Eu acho que está aqui na minha pasta Evandro. Vamos ver aqui. Está aqui. Foi o primeiro ano que a gente começou, né? Ela entrou ainda de forma meio embrionária, mas ela teve tanto operações de swing trade quanto operações de day trade. A gente conseguiu fechar o ano de 2013 com R$17 mil de lucro bruto, contra o nosso índice Bovespa perdendo 15,5%. Então deu uma rentabilidade bastante interessante, porém essa rentabilidade no ano de 2013 foi um ano ruim, né? Se eu tivesse somente as operações de swing trade, muito provavelmente eu teria terminado no 0 a 0. Os day trades realmente desse ano me ajudaram bastante e a gente conseguiu aí essa rentabilidade bem positiva. Em 2014, tá aqui. É que essa carteira de 2014 ainda sobrou uma operação aberta e a gente só conseguiu encerrá-la efetivamente no primeiro pregão de 2015. Em 2015, que a gente definiu essas regras melhores, né? 2013 as regras, desculpa, 2014. Em 2013 as regras ainda eram regras, não tinham regras muito bem definidas. Em 2014 a gente aprimorou as regras, aí entrou como um produto da corretora, ela assumiu o caráter direcional, né? Só que não tinha day trade, entrou só swing trade. 2014 também foi um ano difícil, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu fechar o ano com R$11 mil de lucro bruto, contra quase 6% aí de perda do Ibov. Na realidade, a gente está com 2014 e mais um pregão de 2015, que foi o pregão de janeiro. Mas, de qualquer forma, mesmo com todas as dificuldades, a gente conseguiu fechar com bom lucro. Em 2015, que é exatamente a situação que a gente está agora, eu introduzi operações de day trade, junto com as minhas operações de swing, que estão encontrando bastante dificuldade. Início de ano eu comecei com a carteira zerada novamente, continuo com capital aí de R$100 mil, né? E a gente já está, isso fechamento do dia de hoje, lucro e prejuízo acumulado R$1.300, ou seja, 1,3% de lucro, contra 4,5% de queda. Quer dizer, independentemente do que está acontecendo com o mercado, a gente consegue mostrar para vocês que dá para ganhar dinheiro aqui no mercado de ações. E especificamente nesse ano de 2015, eu estou bastante otimista aí com o resultado, né? Espero chutar a boca do balão aí no final do ano. Com essas operações de day trade, acredito que a gente vai ter um ano aí extremamente lucrativo, independentemente do que venha acontecer. Mas eu me identifico o quê? Com operações de curto prazo, operações de swing trade. Então são operações que têm expectativa de retorno de semanas ou até um mês, né? E agora mesclado com operações de day trade. Então aqui, qual que é o... Vamos voltar aqui nos slides. Qual que é o meu perfil? Eu, Evandro Lima. Meu perfil aqui é de curto prazo. Então, eu tenho as minhas tomadas de decisão em operações de curto prazo. Na realidade, é curto e curtíssimo prazo. Como eu estou mesclando um pouquinho de day trade ele é considerado curtíssimo prazo. Agora, uma outra pessoa vai se identificar e falar, não, eu fico mais confortável aí pensando lá no médio prazo.
Então vou tomar minhas decisões de compra ou de venda, só que de médio prazo e longo prazo já fica um pouco mais complicado a gente operar de forma invertida na venda. Venda mesmo é para curto prazo. Por quê? Porque não é viável você ficar alugado no papel por meses ou anos, é uma coisa que não faz muito sentido. Então, venda mesmo é operação de curto prazo. Mas, se eu me identifico com médio ou com longo prazo, eu vou fazer aquela minha tomada de decisão de compra de ações, muito provavelmente, em empresas que estejam subindo ao longo do tempo. E aí, é aquilo que eu comentei com vocês. Pega uma lista aí de empresas aí que tenham bons fundamentos e observa o gráfico, né, semanal ou o gráfico mensal e verifica o que está acontecendo ao longo do tempo. Se estiver subindo, eu vou comprar. Se não tiver, se estiver caindo, melhor eu ficar de fora. Tem algumas formas de se proteger com o mercado em queda? Tem. Tanto através do aluguel de ações, fazendo venda coberta, como alguém comentou, mas aí não dá, que é uma operação um pouco mais complexa, mesclada aí com opções. Não dá para a gente fazer com todos os ativos. A gente pode tentar fazer algumas operações de hedge, né? Se o mercado está caindo, de repente, com um contrato futuro, né? Eu vendo posições aí do contrato futuro para tentar mais ou menos equilibrar aquela situação desfavorável, mas o ideal mesmo é o quê? Se está caindo, e se eu sou um investidor aí com prazo maior, é desfazer aquelas posições naquelas empresas que estejam caindo e procurar concentrar esforços em empresas que estejam subindo. Tem muita empresa, independentemente do nosso carro-chefe aí, estar em tendência de baixa ou querendo retomar a tendência de baixa, que estão subindo ao longo do tempo e não é porque o nosso índice Bovespa começou a cair que eu devo sair dessas empresas. Aquele exemplo mesmo que eu mostrei com vocês, por exemplo, com Smiles. Smiles ali está em franca tendência de alta e por enquanto não tem nenhum sinal de que essa tendência vai mudar. Uma hora vai mudar, com certeza, mas quando chegar essa hora, é a hora que eu tomo a decisão de sair fora daquela empresa. Depois, bastante importante para evitar situações desfavoráveis, fazer um planejamento de cada entrada. Quer dizer, quando eu faço uma recomendação de compra ou de venda, eu faço um estudo, como eu sou analista gráfico, baseado no gráfico de preços, né, eu planejo aquela minha entrada, tanto na compra quanto na venda, onde eu defino ponto de entrada, o objetivo, aonde eu quero chegar naquela estratégia, e se não der certo, aonde que eu vou pular fora, né, para que o meu prejuízo seja o menor possível. Então, fazer esse planejamento, independentemente do prazo de vocês, e por gráfico ou por qualquer outro critério, mas sempre ter aquela entrada planejada, né, e bem como o seu acompanhamento pós-entrada. E aquilo ainda acrescentando que eu comentei com vocês, toda entrada tem que ter um ponto de saída. Não é porque eu comprei hoje, né, mesmo quem toma decisões fundamentalistas, é sempre importante definir um ponto de saída se começar a voltar muito. Tem que ter um ponto de saída para procurar outras empresas. No mercado de ações, a gente tem aí centenas de empresas ali para que a gente pode escolher aí para se tornar sócio. Não precisa ficar batendo martelo somente com meia dúzia de empresas. Então, tem um monte de empresas que a gente pode escolher aí para se tornar sócio. E eu vou querer ficar sócio de determinadas empresas enquanto elas estiverem crescendo ao longo do tempo. A hora que ela parar de crescer, não me interessa mais manter essa sociedade, né? Eu vou procurar uma outra empresa para me associar. E depois, tornar sempre essas perdas pequenas, o menor possível, né? Através da determinação de pontos de saída, ou seja, stops, né? E maximizando o lucro. Para quem opera médio e longo prazo, não tem um objetivo, um valor definido. Simplesmente eu vou o quê? Eu vou continuar naquele papel enquanto ele estiver subindo ao longo do tempo. Vai ter momentos de queda? Vai ter momentos de quedas, mas essa queda nunca pode ser superior a um fundo importante anterior. Então é isso que eu tenho em mente. Correções são normais. Movimento de preço não é uma coisa linear, se está em tendência de alta é porque tem que subir todos os dias ou todos os meses, ou todas as semanas. Não, vão ter semanas que vai subir, algumas vão cair um pouquinho, depois volta a subir, mas o mais importante é o quê? Se eu estou comprando alguma coisa,
esses fundos principais não podem ser perdidos. Quer dizer, enquanto estiver caindo, posso comprar mais? Pode comprar mais, pode aproveitar o momento de queda para comprar mais, mas ficar de olho se não vai perder um fundo principal. Se perder um último fundo principal, alguma coisa aí de errado está acontecendo, né? Muito possivelmente aí talvez a tendência do movimento de preços dessa ação está mudando, está deixando de ser uma tendência de alta e de repente mudando para a tendência de baixa. E nessa hora eu devo o quê? Eu devo escolher aí uma outra empresa para me associar. Com certeza aí, vocês seguindo essas regras, lá na frente vocês realmente vão ficar bastante satisfeitos com o resultado de vocês. Eu monto a minha carteira, como eu falei para vocês, no curtíssimo prazo, né? Aproveitando esses movimentos curtos de preço. Nesse caso, eu tenho que ter um valor definido ali para a saída, né? Porque são operações de curto prazo, mas independentemente disso, se vocês operam com prazos maiores, né? Não vão ter esse ponto de saída exato, mas pelo menos o stop ele tem que ficar aí bem definido antes de vocês entrarem na operação. Nossa, que maravilha aqui, pessoal. Estou vendo aqui mais de 100 presentes aqui. Realmente essa palestra aqui acho que vai valer a pena a gente repeti-la depois. Para quem entrou mais tarde, pessoal, eu vou recolocar aqui novamente. Aliás, eu tenho até... ficar mais fácil para vocês. Todas as palestras que eu faço, chats, etc., eu sempre costumo fazer o upload depois lá para o meu canal do YouTube. Já tem um endereço que eu passei no início da apresentação, que é o www.livestream.com/encontro de investidores, onde vai a gravação automática dessa palestra, só que a gente tivemos uma perda de sinal aí no início da apresentação, vou depois juntar as duas partes, né? Mas já vai automaticamente para lá. Independentemente disso, eu sempre faço a transmissão, aí, a gravação, lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, a divulgação do link sempre através do meu Twitter, e tá aí o meu Facebook também, para quem quiser, né? Quem quiser anotar. Então essa palestra também, mesmo para quem chegou depois, ela vai ser, terminando aqui, eu vou juntar as duas partes, e vou fazer o upload lá para o YouTube, né? Entre hoje à noite e amanhã cedo, ela vai estar disponibilizada lá para que vocês possam revê-la também. Agora, deixa eu ver se tem mais algumas dúvidas de vocês. Meta SP. Quem anima de criar... Bom, não entendi essa colocação. Vamos lá aqui, formar o grupo. Ah, tá, eu estou entendendo mais alguma coisa. Acho que o pessoal mesmo que está participando do chat já está formando algum grupo de discussão. Isso é bem legal, né? Evandro, você investiu 100 mil reais em um ano e obteve 11 mil de lucro. Você considera isso um bom lucro? Ele ficou aquém do que eu esperava, mas a gente teve o quê? A gente teve um ano difícil, né, em 2014, né, e vamos voltar lá no slide lá no gráfico da carteira direcional. Em 2014, essa carteira o quê? Ela introduziu esse caráter também de operações na venda. Só que a gente também percebeu no ano de 2014 o quê? Que a gente tem um delay para se desmontar operações de venda para compra. Por quê? Quando a gente encerra uma operação de venda, a gente só consegue devolver aquele papel que a gente alugou depois de 4 dias. Por quê? Porque quando você faz a recompra, tem a liquidação financeira, que ela ocorre em D+3, e também você tem que depositar garantias, no caso, uma margem financeira. E essa margem financeira só é devolvida um dia depois, quando você encerra o aluguel. Então, ou seja, no ano passado, ali, o nosso mercado ali, ele não se mostrou com uma tendência muito clara. Quando ele começou a subir, por exemplo, a gente estava com operações de venda, até a gente conseguir encerrar essas operações, primeiro, se as operações estão no meio do caminho, eu não posso simplesmente encerrá-las e abrir novas operações. Por quê? Porque tem todo um planejamento feito nelas. Um objetivo onde a gente quer chegar e um stop ali, uma saída de emergência. Eu não posso simplesmente abandoná-las no meio do caminho. Então eu tive que esperar esse delay dessas operações de venda serem encerradas. Depois, mais uma semana aí praticamente sem fazer nada, que é esperar o retorno do capital financeiro. Então, toda hora alternando
de compra para venda, venda para compra, isso daí gerou situações aí da gente ficar um bom tempo aí andando de lado. Isso acabou prejudicando aqui o desempenho da carteira. Eu estou satisfeito por quê? Porque principalmente a gente conseguiu fechar o ano positivo, né? Não fechou negativo como o Ibov, eu não quero concorrer com o índice Bovespa, eu quero ganhar dinheiro. Mas ficou aquém do planejamento que eu tinha ali no início do ano. Realmente eu pretendia aí ter um retorno maior. E justamente em função do que aconteceu em 2014, eu verifiquei o que eu posso introduzir, o que tem um potencial aí de alavancar a carteira. Em 2014, eu percebi o quê? Que com essas indecisões do mercado, o que fluiu bem em 2014, muitas vezes foram operações de day trade. Então, eu comecei a estudar uma forma, como é que eu posso otimizar o desempenho da minha carteira. Eu preciso, de alguma forma, também aproveitar esses movimentos direcionais intradiários, day trade. E, justamente, peguei ali a situação de 2013, onde eu fui bastante aí favorecido com os day trades, embora não tivesse um critério bem definido. Falei, como é que eu posso mesclar a minha carteira de 2014 para melhorá-la em 2015. E aí foi quando surgiu a ideia de introdução do day trade. Inicialmente está sendo introduzido apenas com mini índice, né? E já nesse início de ano a gente já está conseguindo uma belíssima puxada para cima, então realmente eu estou bastante animado para esse ano de 2015. Eu acredito que até o final do ano, com essa divisão entre swing e day trade, realmente a gente vai conseguir aí estourar mesmo que a Selic aí dispare, sei lá, 20% ao ano. Torço que não, porque se acontecer isso daí, nós estamos literalmente lascados aí com a inflação alta, né? Mas digamos que aconteça uma situação como essa, por exemplo, que a Selic dispare, eu acredito que a gente vai conseguir bater com bastante folga qualquer investimento de renda fixa, com essa característica que a gente está adotando em 2015. Estamos ainda no início do ano, né? Ainda tem muito chão aí pela frente, né? Mas não quero me aprofundar muito nesse tema aí da carteira direcional, que é uma palestra que a gente faz todos os meses. E, aliás, para quem tiver interesse em conhecer essa carteira, como é que ela funciona em detalhes um pouco mais, eu fiz semana passada uma palestra sobre ela, que é aquela palestra que eu faço todos os meses, mas o foco para essa primeira palestra desse ano foi como é que vai funcionar essa parte dos day trades. E está lá no meu canal do YouTube também, Evandro Espaço Lima. Bom, pessoal, esticamos aí meia hora a mais, né, em relação àquele tempo previsto aí programado, né, mas realmente foi um tema novo aqui que eu preparei aí, que eu sentia a necessidade para que a gente pudesse desenvolver, né. Fiquei muito satisfeito aí com o retorno de vocês, mais de 100 presentes aqui nessa palestra, e acredito que a gente vai repetir aí mais vezes. Alguns que entraram aí um pouco mais tarde, no decorrer da transmissão, não se preocupem, né? Eu vou fazer daqui a pouco, aí vou juntar as duas partes, parte 1, que a gente teve uma perda de sinal, com a parte 2, e vou fazer o upload lá para o meu canal do YouTube. Até amanhã pela manhã, com certeza, já vai estar lá para que vocês possam revê-lo. Repetindo mais uma vez, meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Espero aí que vocês tenham aí gostado do tema, né? Com certeza aí, outras dúvidas aí poderão surgir. Vocês podem me procurar lá no fórum da Rico, estou aí para assessorar vocês. Para quem ainda não é cliente da Rico, convido aí a abrir uma conta na corretora, não tem custo nenhum, fazer um test drive, né, e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Agradeço aí a presença de todos, pessoal. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.